Oi pessoal! Então, hoje a gente vai estar falando sobre um tema meio complicado, tem um nome meio estranho, mas calma que a gente explica. É a praxis do mito na polis. É um puta do nome, não é? Mas significa a prática do mito na cidade-estado grega. E colocando num contexto histórico, antes da formação das cidades-estado, o povo grego era muito devoto aos mitos e histórias que eram contadas em relação aos deuses. Mas, quando houve a formação das cidades-estado a partir dos Genos, houve meio que uma transição de pensamento da sociedade, a sociedade mudou completamente porque o pensamento deles começou a se tornar mais concreto, mais pé no chão. Então, com isso, os mitos meio que foram sendo deixados de lado. E a gente também, com isso, teve o surgimento da filosofia, que no contexto atual é extremamente importante para a nossa formação de pensamento e para o estudo das coisas ao nosso redor. Então, nós resolvemos fazer uma análise sobre a religião no contexto atual da sociedade. Por exemplo, se ela se faz importante e como que ela funciona na vida das pessoas e como que a gente pode aplicar ao redor, por exemplo, na política ou então na sociedade mesmo. E para isso, a gente entrevistou algumas pessoas e agora vocês podem ficar com as entrevistas pra gente ver o que as pessoas estão achando da religião. Eu acho que sim. Porque no meu ponto de vista, a religião é uma coisa para você se conectar com Deus, para você conhecer a si próprio. E também pode funcionar como uma esperança para uma pessoa que talvez ache que a vida dela não tá boa aqui. E pode funcionar assim como um alívio. E eu acho que é sim importante. E se não acreditar também, tudo bem. Porque a pessoa sabe que é melhor. Olha, se eu for pegar pela minha opinião pessoal, né, por esse lado, eu consigo viver sem religião. No entanto, eu venho de uma família religiosa, né, minha mãe, meu pai, e atualmente minha esposa e filha, sogra são religiosas e eu não vejo problema. Então, eu acho que depende de cada pessoa, né? Tem pessoa que se sente bem, né, frequentando, seguindo uma religião, e há outras pessoas que não veem isso como uma necessidade para a sua vida. Então, eu acho que depende, né, de cada pessoa. Na minha compreensão, a religião ela se dá em dois campos, né? No campo da individualidade, no sentido de que cada pessoa pode buscar, pode crer, e no campo político, por exemplo, se faz necessário, se faz necessário. Por exemplo, o atual governo brasileiro, no seu principal slogan, Deus está acima de tudo. Então a gente observa que o uso religioso, o uso da figura de Deus ainda é um instrumento que unifica alguns segmentos políticos, alguns segmentos da sociedade, e é uma forma, né, quem detém esse poder religioso, é uma forma de poder, é uma forma de manipulação, é uma forma de conduzir parte da sociedade. Sim, eu acredito que a religião é necessária hoje em dia, principalmente por tudo que nós estamos vivendo, né? Que os princípios estão se perdendo de união, de família, de amigos, de colaboração. Então, é necessário sim. Eu entendo que seria diferente, porque os mitos gregos eles eles têm uma importância muito grande na formação da personalidade do homem ocidental. Se a gente for lembrar que a civilização grega é uma das nossas bases, né? Porque o que é o homem ocidental? O homem ocidental é uma mistura, né, da filosofia grega com o direito romano, com a nossa tradição religiosa judaico-cristã. Mas os mitos gregos eles têm importância nessa formação filosófica do mundo ocidental, até porque eles refletem histórias do passado, contos de heróis, contos, sobretudo sobre histórias heróicas que formataram a cabeça, o pensamento do homem ocidental. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o
mundo romano, os imperadores romanos, tentando conquistar o mundo sem se lembrar das histórias heróicas gregas, sem se lembrar da história heróica de Troia. Então, a mitologia grega, de certa forma, inspirou os generais romanos e depois veio inspirar os generais na Idade Média, os cavaleiros medievais, com aquela história de heroísmo, com aquela história de conquista. Então eu acredito. E o que seria o mundo ocidental sem conquista, sem heroísmo? Eu acho que isso foi fundamental. A mitologia grega e os mitos gregos foram fundamentais para a formação da nossa psique ocidental. Depois das entrevistas, nós coletamos alguns dados e por meio deles montamos esse gráfico, que demonstra a quantidade de pessoas que acreditam que a religião influencia nas suas vidas. Como podemos ver, a religião ela influencia no funcionamento da sociedade e ela também pode influenciar na escolha particular de cada pessoa com a sua religião e na sua conexão com a divindade. A religião ela também pode ser usada como um instrumento de controle na política e isso se deve à formação das cidades-estado na Grécia Antiga, porque se não tivesse essa formação, a gente não ia ter essa concepção da religião que temos atualmente.